Segundo Samuel, capítulo 10. Davi vence os amonitas e os sírios. Depois de algum tempo, o rei dos amonitas faleceu, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então Davi declarou: usarei para com Hanum, filho de Naás, da mesma benevolência que teve seu pai para comigo. E mandou Davi seus servos a Hanum, a fim de demonstrar-lhes seus pêsames e solidariedade pela morte de Naás. Entretanto, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, os príncipes dos amonitas influenciaram o rei questionando: pensas que Davi te enviou consoladores em honra e memória de teu pai? Na verdade, ele mandou espiões com o propósito de avaliarem nossa cidade e suas defesas, para mais tarde destruir-nos. Considerando esse argumento, Hanum decidiu prender os mensageiros de Davi, mandou rapar metade da barba de cada um, cortou metade de seus trajes até as nádegas e os despachou de volta a Davi. Ora, assim que o rei Davi tomou conhecimento do que havia ocorrido, mandou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou comunicar: ficai, pois, em Jericó, até que vossa barba volte a crescer, e então retornai. Notando os amonitas que sua atitude cheirava mal e que havia provocado ódio em Davi, mandaram contratar 20.000 homens de infantaria dos exércitos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá, 1.000 homens do rei de Maacá e 12.000 dos homens de Tobi. Ao ser informado sobre essas movimentações militares, Davi prontamente mandou Joabe e todo o exército dos guerreiros de Israel contra eles. Os amonitas saíram e se posicionaram estrategicamente para a batalha à entrada da porta da cidade. Mas os sírios de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e de Maacá estavam desprovidos de fortaleza e sóis em campo aberto. Quando Joabe viu que estava cercado pela frente e por trás, escolheu alguns dos melhores soldados do exército de Israel e os alinhou contra os sírios, e entregou o restante das tropas a seu irmão Abisai, para que as alinhasse contra os amonitas. E ordenou-lhes: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás me socorrer. E se os amonitas forem mais fortes do que tu, eu partirei no teu auxílio. Tenha ânimo, e sejamos todos corajosos pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então Joabe e a tropa que estava sob seu comando avançaram contra os sírios que fugiram diante deles. Quando os amonitas viram que os sírios haviam batido em retirada, recuaram também diante de Abisai e se abrigaram no interior da cidade. Então Joabe voltou da batalha contra os amonitas e foi para Jerusalém. Constatando que haviam sido vencidos pelo exército de Israel, os sírios trataram de refazer-se e concentrar forças. Hadadezer mandou convocar os sírios que estavam no outro lado do rio. Eles vieram a Elã, sob a liderança de Sobaque, comandante do exército, e Hadadezer. Ao saber disso, Davi reuniu todos os homens de Israel e, passando o Jordão, foi a Elã. E os sírios tomaram posição de guerra contra Davi e pelejaram contra ele. Contudo, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Sobaque, general dos exércitos, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados pelo exército de Israel, formalizaram um acordo de paz com Israel e submeteram-se ao seu poder e controle. E daquele dia em diante, os sírios não ousaram mais cooperar militarmente com os amonitas. Segundo Samuel, capítulo 11. Adultério e homicídio de Davi. Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia após o almoço, Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do Palácio Real. Do terraço avistou uma mulher que banhava-se
e notou que era uma mulher muito bonita. Davi desejou saber quem era aquela mulher, ao que lhe informaram. O nome dela é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias. Teu servo é teu. Então Davi mandou que a trouxesse para ele, e teve relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Passado algum tempo, a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um recado a Davi, contando-lhe: Eis que estou grávida. Diante de tal notícia, Davi mandou esta mensagem urgente a Joabe: Envia-me Urias, o heteu. E Joabe prontamente mandou Urias a apresentar-se diante do rei. Quando Urias chegou, Davi o saudou e lhe indagou se Joabe e o exército estavam bem, e como estava se desenrolando a guerra. Depois dispensou Urias e lhe disse: Agora, pois, vai para a tua casa, lava teus pés e procura descansar um pouco. E assim que Urias saiu da casa real, foi-lhe mandado um presente da parte do rei. Contudo, Urias dormiu na entrada do palácio, onde costumavam dormir os guardas do rei, seu senhor, e não foi para casa. E Davi se apressou a questionar Urias: Não chegaste de uma viagem? Por qual motivo não foste para a tua casa? Urias prontamente respondeu a Davi: A arca da aliança, o exército de Israel e de Judá repousa em tendas. Meu comandante Joabe, ó meu rei, e os oficiais de meu senhor estão campados ao relento. Como poderia eu ir tranquilamente para casa comer, beber e me deitar com minha mulher? Por tua vida e por tua honra, não cometerei tal deslealdade. Diante disso, Davi ordenou a Urias: Fica ainda hoje aqui e amanhã te despedirei. Assim Urias permaneceu em Jerusalém, aquele dia todo e a noite seguinte. Davi o convidou a comer e a beber fartamente em sua companhia, e à tarde Urias saiu, mas foi recolher-se na sua maca, onde repousavam os servos de seu senhor. Todavia, não foi para sua própria casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu mensagem a Joabe e a enviou por intermédio do próprio Urias. Escreveu Davi em sua missiva: Coloca Urias no ponto mais letal da batalha e retire-se, deixando-o só, a fim de que seja ferido pelo inimigo e venha a morrer no campo de luta. Joabe, que sitiava a cidade inimiga, ordenou que Urias tomasse lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais audazes e violentos. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe e mataram alguns dos oficiais do exército, isto é, dos servos do rei Davi. E morreu também Urias, o heteu. Logo depois deste evento, Joabe mandou entregar a Davi um relatório detalhado sobre a batalha, e deu ordem ao mensageiro: Quando tiveres acabado de comunicar ao rei todos os pormenores da batalha, e se o rei se enfurecer e indagar: Por que vos aproximaste tanto da cidade para lutar? Não sabias que iriam lançar seus dados do alto das muralhas? Ora, que matou Avimele, ben Jerubechete, Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que jogou sobre ele do alto do muro a pedra superior de um moinho, de modo que morreu em Tebes? Por que chegaste tão perto do muro? Então responderás: Também morreu teu servo Urias, o heteu. O mensageiro partiu, e assim que chegou, transmitiu a Davi o relatório que trazia conforme tudo quanto Joabe o havia instruído. O mensageiro comunicou a Davi: Os homens ganharam uma vantagem sobre nós e saíram contra nós ao campo, mas nós os repelimos até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos do alto das muralhas e tombaram alguns oficiais do rei. E também morreu teu servo Urias, o heteu. Então ordenou Davi ao mensageiro: Assim dirás a Joabe: Não te preocupes com esse infortúnio, a espada devora tanto este como aquele. Continua, pois, o ataque à cidade e a extermina, e encoraja-o deste modo. Assim que a esposa de Urias foi informada sobre a morte de Urias no campo de batalha, muito se lamentou por ele.
Passado o tempo do luto, Davi mandou que a trouxesse para seu palácio. E ela voltou a ser sua mulher e lhe deu um filho. Entretanto, estas mais atitudes de Davi entristeceram ao Senhor. Segundo Samuel, capítulo 12, Deus manda Natã repreender Davi. E Yahvé enviou o seu mensageiro Natã para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs o dilema. Numa cidade, havia dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre nada tinha, senão uma única cordeirinha que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo, e até adormecia em seus braços, e ele a considerava como carne de sua carne. Certo dia um forasteiro chegou à residência do homem rico, mas este não quis lançar mão de uma de suas próprias ovelhas, ou de seus muitos bois, a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele forasteiro e afirmou a Natã: Juro por Yahvé, o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã revelou a Davi: Esse homem és tu. E assim diz Yahvé, Deus de Israel: Eu te ungi rei de Israel. Eu te salvei das mãos de Saul. Eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor. Eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Sendo assim, por que desprezaste a palavra de Yahvé, fazendo o que eu reprovo? Tu mataste ao fio da espada o teu servo Urias, o heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas, e ficaste com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz Yahvé: Na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as suas mulheres à luz deste sol. Tu agiste às ocultas, mas eu cumprirei tudo o que hoje vos anuncio, perante a face de todo Israel e à plena luz do dia. Davi confessou a Natã: Pequei contra Yahvé. Então Natã afirmou a Davi: Por sua parte, Yahvé perdoa o teu pecado. Não morrerás. Mas por teres ultrajado a Yahvé mediante tua atitude, o filho que tiveste morrerá. E Natã se despediu de Davi e foi para casa. Depois o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus em favor de seu filho, observou o rigoroso jejum e, recolhendo-se, passou a noite toda prostrado no chão. Então os anciãos, oficiais de Davi no palácio, se colocaram ao lado dele, a fim de encorajá-lo a erguer-se no chão. Mas ele não quis e também recusou qualquer alimento. No 7º dia, contudo, o menino morreu. Os anciãos de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que a criança havia falecido. Comentavam: Quando o menino estava vivo, nós lhe aconselhamos e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma insensatez. Mas Davi notou que seus oficiais cochichavam entre si e compreendeu que seu filho estava morto. Indagou-lhes Davi: O menino morreu? Diante do que eles afirmaram: Sim, senhor. Então imediatamente Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume e mudou as vestes. Depois entrou no santuário de Yahvé e se prostrou. Retornou para casa, mandou que lhe servisse a refeição e comeu. Seus anciãos e conselheiros lhe perguntaram: Por qual motivo age desta maneira? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e pranteaste, mas
Agora que o menino está morto, te ergueste com vitalidade e vieste comer? Então ele respondeu: Enquanto meu filho vivia, jejuei, e muito lamentei por quanto afirmava: Quem sabe Yahvé venha a se compadecer de mim e permitirá que a criança viva. Mas agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim, é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. O nascimento de Salomão. Então Davi consolou sua esposa Batseba, e havendo tido relações sexuais com ela, Batseba gerou um menino a quem Davi decidiu dar o nome de Salomão. E o Senhor muito o amou, e por isso ordenou ao profeta Natã que enviasse uma mensagem a Davi. E Natã passou a chamar o menino de Jedidias, amado do Eterno. Davi conquista Rabá. Entre mentes, Joabe seguiu atacando Rabá, a capital da nação dos Amonitas, e conquistou a fortaleza real. Concluída essa ação militar, Joabe enviou homens de confiança com a missão de entregar a seguinte mensagem a Davi: Guerrei contra Rabá, e já tomei controle total dos seus reservatórios de água. Agora, pois, convoca o restante das tropas, cerca a cidade e conquista-a, a fim de que teu nome passe para a história e as honras da posse não sejam dadas à minha pessoa. Então Davi reuniu todas as tropas e marchou para Rabá, lutou contra ela, a batalha final e a conquistou. Em seguida tirou a coroa da cabeça de Moleque, rei dos filhos de Amon, e esta, em ouro maciço, pesava cerca de 35 quilos, isto é, um talento, toda ornamentada com pedras preciosas. E ela foi colocada sob a cabeça do rei Davi. Levou também Davi de Rabá grande quantidade de bens como espólio de guerra. Quanto à população de Rabá, ele os trouxe e os pôs a trabalhar com serras, enxadas e machados de ferro e em fornos de tijolos. E assim agiu para com todas as cidades dos filhos de Amon. Logo depois, Davi voltou com todas as suas tropas para Jerusalém.